Cadê a Sim. Nicole? Oi, professora. Nicole se apresenta para o pessoal. A Nicole é uma aluna nova, gente. Ela está vindo de outro lugar, outra instituição. Tem mais alguém que é aluno novo aqui? Mais algum aluno novo hoje? Só a Nicole. Nicole se apresenta, olha lá. Fala um oi pro pessoal, Nicole. Oi, meu nome é Nicole. Nicole, você conseguiu entrar no grupo de WhatsApp da sala? Ainda não. Quem que é o líder mesmo? É a Savitri, né? Quem que pode adicionar? Oi? É a Savitri. Alguém pode adicionar a Nicole no grupo? Nicole, você tem meu celular? Eu te mandei mensagem hoje, professora. Manda de novo aqui que eu respondo e deleto. Para eu te passar o telefone da líder, tá? Manda um oi aí para mim depois. Pessoal, boa noite. Começamos a nossa aula. Hoje é o encontro 9. Vamos falar sobre panorama nacional das condições de gestão no ensino fundamental. Então, hoje é um pouco mais suave do que as aulas anteriores. As aulas anteriores, nós vimos a LDB, lemos, né? E discutimos a LDB aí quase na íntegra, a parte que diz respeito ao curso de pedagogia, que seria educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, tá, Nicole? Então, depois, você me manda um oi, que eu vou te mandar um e-mail com as aulas gravadas. Eu gravo as aulas e aí depois eu disponibilizo o link da gravação para os alunos assistirem, tá bom? Aí você me manda um oi, eu já te mando no final da aula o link das gravações anteriores. Nós tivemos aqui online a aula 7, a aula 8 e hoje a aula 9, tá? As demais foram presenciais antes da pandemia. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse panorama nacional, dessas condições de gestão. Eu gostaria de perguntar para vocês podem participar, tá, pessoal? Gosto que vocês participem da minha aula. Eu gostaria de perguntar o que é gestão? Quem sabe o que é gestão escolar? Alguém faz alguma ideia do que seria gestão escolar? Elina, Camila, Nádila, Nicole, Cibele, Thalita, Tayla, alguém tem alguma ideia do que seja gestão? Professora, é alguém que organiza, controla, não é controla, vamos dizer a palavra que eu quero usar, que consegue administrar, que ajuda, né, na verdade, a administrar a escola. Isso. Muito bem, Camila. Fechou, né, com administrar a escola. Então, na verdade, quando a gente fala... Oi? Oi, Camila? Cortando, não dá para entender. Oi? Tá cortando um pouquinho, não dá para entender se a senhora fala. Tá, eu consegui te ouvir, tá? Camila, administrar a escola seria o sinônimo de gestão escolar. Então, quem faz parte da gestão? É o diretor, é a autoridade máxima dentro da escola. Depois do diretor, nós temos o diretor adjunto. Nas escolas públicas, nós chamamos de diretor adjunto. Nas escolas particulares, nós chamamos de vice-diretor. Aí nós temos abaixo deles o secretário escolar, o secretário da escola, tá? Aí vem a equipe pedagógica, que são os coordenadores,
Os coordenadores também fazem parte da gestão escolar, que são os coordenadores da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais, né, do ensino fundamental, do ensino médio, e os coordenadores da EJA, da educação especial, tá? Que são coordenações dentro da escola. Antigamente, nós tínhamos o papel do supervisor escolar. Faz anos que não tem mais concurso para supervisor escolar, mas ainda nós temos, né, alguns supervisores escolares nas escolas, que são as pessoas que supervisionam o professor, que dá apoio ao professor, que recebe o plano de aula, que verifica o andamento da aula, né, do professor. Então, nós temos dentro da gestão a direção, o secretário, os coordenadores e os supervisores escolares, tá? Isso é a equipe pedagógica. Então, a gente vai falar hoje um pouco desse panorama nacional. Segundo a LDB, sempre nós nos baseamos na LDB. Por isso que nosso encontro 7, encontro 8, nós falamos especificamente da LDB, tá? Porque o aluno, né, das licenciaturas precisa conhecer e saber quais são as leis pertinentes à área da educação, à área de estudo deste aluno, ok? Então, nós temos aí, deixa eu só acrescentar a Sara, nós temos hoje esse panorama nacional. Então, em nível nacional, nós começamos com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela foi escrita no ano de 1996. Mas eu gostaria de conversar um pouco, já que a gente vai fazer esse panorama, né, nacional, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre como a constituição disso, né, desde a constituição da educação no âmbito do Brasil, tá, gente? Então, nós temos aí, no ano de 1500 a 1800, no Brasil, apesar de já ter sido descoberto em 1500, e apesar de já ter moradores, né, pessoas aqui no Brasil, nós tínhamos os índios nativos, os brancos colonos, que eram os portugueses, e nós tínhamos os negros escravizados, que vinham, né, trabalhar, serviço braçal, vinham trabalhar nas lavouras, na construção. Então, por 300 anos, do ano de 1500 a 1808, são 308 anos, nós temos um cenário no Brasil de não escola. Não tinha escola. Tinha o quê? Trabalhadores, né, nas lavouras, construtores. Nós tínhamos 3 raças, né? Os índios, os brancos portugueses e os negros sul-africanos. Com o passar dos anos, eles tiveram relações e foram nascendo o que nós chamamos hoje de miscigenação racial, ou mistura de raças. Mas não tinha escola. O Brasil era um cenário, por 308 anos, um cenário de cultivo, de extração, de retirada de material, para o enriquecimento, pagar dívidas, né, na colônia, Brasil colônia. Bom, esse é o cenário. Durante esses 300 anos, nós tivemos apenas
os padres jesuítas no Brasil. Os padres jesuítas ficaram aqui por volta de 60 anos apenas. E eles foram expulsos do Brasil, por quê? Porque eles ensinaram os índios a pensar. Os padres jesuítas, eles tinham uma única missão, a missão de catequizar esses índios, ensinar, né, o evangelho, ensinar as doutrinas católicas para os índios. Eles também criaram uma língua, né, tupi-guarani, uma língua de comunicação do branco com o índio, e eles foram expulsos porque se apaixonaram pelo que eles faziam. Eles se apaixonaram pelo trabalho, pelos índios, e eles começaram a ensinar coisas a mais. Bom, o que interessa para vocês nessa conversa toda? Que do ano de 1500 a 1808 não tinha escola no Brasil. 1808 chega a corte portuguesa no país. Então chega lá Dom João, chega lá o filho Dom Pedro, chega, né, a corte portuguesa no Brasil, eles se instalam no Rio de Janeiro, ali eles fixam residência, por isso que o Rio de Janeiro, né, tem a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, que são monumentos antigos desse período. E falando em monumento antigo, nós temos o Colégio de Pedro II. Naquela época, quando ele foi fundado, no ano de 1836, verifica só, são 336 anos sem escolarização, sem escola no país, tá? Esse é o panorama nacional. Em 1836, instaura o Colégio de Pedro II, era dele, para os familiares da corte portuguesa, para os seus amigos, tá? Apenas para as pessoas que tinham dinheiro. Aí, passar dos anos, quando o imperador menino cresceu, tirou a preposição de e ficou o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II foi, por muitos anos, digamos assim, mais de 100 anos, até 1970, mais de 100 anos, o colégio que determinava a grade curricular, os livros didáticos, eles determinavam que as outras escolas, construídas apenas em 1920, 1930, 1940, nas capitais dos estados brasileiros. Então, somente 100 anos depois da chegada da corte portuguesa, que foram construir uma escola por capital. Então, nós temos um cenário no país, pegando aí 1940, já são 440 anos sem escolas no Brasil. E não pensa você que essas escolas foram disponibilizadas vagas para a mistura racial, para o índio, para o negro recém-liberto da escravidão. Não. Essas escolas, que eram uma por capital, eram para os filhos dos fazendeiros, eram para as pessoas que tinham dinheiro. O pobre, digamos assim, não tinha acesso à educação. Daí que vem o ditado, filho de peixe, peixinho é. Por quê, pessoal? Porque se o pai era pintor, o filho ia ser pintor. Se a mãe era costureira, cozinheira, a filha ia ser costureira, cozinheira. Então, daí que vem esse ditado, filho de peixe, peixinho é, tá? Mas, o que vocês precisam saber quando a gente fala em panorama nacional? O panorama nacional é de que, por mais de 440 anos, não tinha escola para todos. No ano de 1931, teve uma reforma educacional chamada Reforma
Francisco Campos. Eu gostaria que vocês anotassem aí o nome que eu estou falando. Chama Reforma Educacional Francisco Campos, 1931. O que foi essa reforma educacional Francisco Campos? Ela, digamos assim, houveram outras reformas antes, mas nada substancial, nada que desse o acesso da educação para todos, tá? Então, a reforma educacional Francisco Campos ocorreu no ano de 1931. E ela, gente, padronizou o ensino. Antes de 1931, ou seja, 431 anos de Brasil, não tinha escolas, não tinha educação para todos. As pessoas, né, menos favorecidas não tinham acesso, elas não tinham escola, não podiam frequentar as escolas. Por quê? Porque a escola era paga. A escola, no início, era por meio de tutores, que são os professores particulares, né? Hoje o tutor tem um novo sentido, que é um tutor online, tutor da internet. Mas naquela época, os tutores eram os professores particulares. Então, em 1931, essa reforma educacional Francisco Campos, ela instaura a educação para todos. Só que, ao mesmo tempo que ela instaura a educação para todos, ela coloca uma cláusula. Sabe aquela letrinha pequenininha que vem lá no final do contrato? Ela coloca lá uma cláusula para todos que passarem no exame de madureza. Então, tinha uma provinha de seleção que o aluno tinha que fazer para entrar na escola. Por exemplo, o colégio militar faz uma prova para o aluno, diagnóstico ou não, né, de concurso ou não. Todos que entram no colégio militar fazem uma prova antes para entrar na escola. E naquela época, essa provinha chamava madureza. Prova de madureza, tá? O que era a prova de madureza? Era um filtro. Ao mesmo tempo que ele fala, em 1931, na Reforma Educacional Francisco Campos, todos devem ter acesso à educação, mas todos que passarem no exame de madureza, tá? Esse exame ficou conhecido por 10 anos. O nome, ele muda no ano de 1941, com outra reforma educacional chamada de Gustavo Capanema. A reforma educacional Gustavo Capanema foi no ano de 1942. 1942. Anotem esse nome aí. Reforma Educacional Gustavo Capanema. Ano 1942. O que foi a reforma, então, de 31 e a de 42? Vamos ver um pouquinho sobre elas. Quem entrou depois, né, nós estamos conversando sobre o panorama nacional, primeiro da educação no país, para depois entrarmos na questão de gestão, tá? Então, a reforma de 1931, ela só ocorreu, não era porque Francisco Campos era bonzinho, ela só ocorreu porque do governo de Getúlio Vargas, que ele vai da década de 30 até a década de 40, ele desenvolveu no Brasil o nacional desenvolvimentismo. O nacional desenvolvimentismo era o quê? Era a abertura de empresas, de indústrias no país. Veja bem, na Europa, na Inglaterra, a Revolução Industrial
aconteceu 100 anos antes. Aconteceu no ano de 1831. E no Brasil, essa chamada Revolução Industrial, que na verdade era a abertura de indústrias no país, ela começa na década de 30, 1931, 32, 33, 34, tá? É quando chegam as indústrias no país. Mas o que isso tem a ver? Se 1500, que o país foi colonizado, ao ano de 1931, são 431 anos, sem escolarização para todos, certo? Então, no ano de 1931, eles montam um projeto, uma reforma da educação, falando que haverá educação para todos que passarem na prova. Bom, para que isso? Porque a indústria, ela requeria, ela precisava de operários qualificados. Ela precisava de mão de obra qualificada. Então, a indústria precisava de pessoas que soubessem ler um manual, que soubessem apertar um botão, produzir um produto, mas a população toda era analfabeta. Você vê aí 430 anos, são várias gerações, considerando que as pessoas viviam em média 30 anos, era a expectativa de vida naquela época. Por que as pessoas morriam cedo? Porque não tinha água encanada, não tinha esgoto, né? Não tinha água potável, não tinha esgoto, não tinha remédio, não tinha médico, não tinha salubridade. O que é salubridade? Condições mínimas de saúde. Por isso as pessoas morriam muito cedo. Se pegassem uma doença, não tinha médico, não tinha remédio, não existia remédios, tá? A medicina era caseira, era de chazinhos. Então, pensa e calcula quantas gerações, né, nasceram e morreram em 430 anos. Por que essa discussão? Para vocês entenderem que toda essa discussão de leis, toda essa discussão de educação, né, de panorama nacional da educação no país, ela é muito recente. Ela vem de 1996. Olha aí, não tem 30 anos. 1996 para cá. Então, é uma discussão recente. Já se passaram quantas gerações aí, né? Então, por isso que hoje a gente ainda tem dificuldade com a internet, a gente ainda tem dificuldade com aula expositiva, a gente tem dificuldade com aula das metodologias ativas, a gente tem recusa. Por quê? Porque seus tataravós aprenderam de um jeito, seus bisavós, seus avós aprenderam de um jeito, né? E nós aqui, no ano de 2020, tentando, né, se adaptar à tecnologia, ter aulas online. Então, tudo isso, gente, tudo que aconteceu na educação do nosso país tem aí 40 anos. Digamos assim, a Constituição é de 1988. 1988. Gente, a Constituição Federal, ela foi adaptada, reformulada, revista em 1988, 488 anos depois. Só para vocês terem uma ideia que o país ele sempre foi atrasado. Por que atrasado? Por que o país é atrasado? Porque ele já começou sem escolas, ele já começou sem educação. Ninguém dava valor à educação até o ano de 1931, quando eles precisavam de mão de obra qualificada para operar as indústrias, né? Para operar os maquinários e trabalhar nas indústrias. Só que eu não precisava de muita gente, eu precisava de umas 100 pessoas. Por isso que precisava ter o exame de madureza.
No ano de 1942, tem a reforma educacional Gustavo Capanema, ele mantém o que o Francisco Campos tinha feito e dá um adicional. Qual que é o adicional? O nome de madureza, prova de madureza, vira prova de admissão. Surge o sistema S. O que é o sistema S? SESC, SENAI, o SESI, né, o SEBRAE, todos voltados para quê? Cursos profissionalizantes. Esses cursos técnicos profissionalizantes surgem lá em 42, quando há a necessidade de mais pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Mas não é muito qualificada, não, porque era um curso para marceneiro, um curso para mecânico, um curso para cozinheira. Eram cursos específicos, os quais poderiam atender a demanda do comércio local, tá? Então, gente, esse é um panorama nacional, eu falei bem rápido, na verdade, né, 30 minutos aí, só para vocês terem uma ideia de que nós temos uma educação bebê, né? Ela é nova, ela ainda está engatinhando. Na verdade, ela começa após a LDB, 1996, certo? Alguém tem alguma pergunta? Que a gente vai entrar nos slides. Professora, Oi. assim, como assim, foi aberta a educação para todos, sem exceção da prova, né? Quando começou as indústrias, então mesmo quando tinha aquela prova Madureza. Isso, natureza, as pessoas que eram menos favorecidas, elas ainda tinham a dificuldade de ter acesso? Elas ainda continuaram sem esse acesso? Sim, por quê? Porque só passava nessa prova de admissão ou de madureza, né, no ano de 30 e admissão no ano de 40, na década... Quem já teve algum contato? Quem teve aula particular, quem teve algum contato, ou o pai ensinava, ou a mãe ensinava, ou tinha um dinheirinho a mais para contratar professor particular. E os professores particulares nesse período eram os padres e as freiras, tá? Não tinha professor, a população era analfabeta, certo? Então, não tinha professor. Quem que era mais estudado nesse período? Eram os religiosos, que eles né, ficavam lá enclausurados, lendo, estudando, aprendendo. E aí eles tinham a permissão de ensinar as pessoas. Entendi, prof. Obrigada. Nada. Gente, então no início da aula, eu perguntei para vocês o que era gestão. Acho que foi a Camila, né? Não lembra? A Camila falou assim, gestão é administrar, né? Administrar a escola. Bom, a gente vai falar um pouquinho de gestão agora, certo? Então, há muitas formas de se enfrentar o debate da qualidade na educação. Desde a análise do processo de organização do trabalho escolar, passando pelo estudo das condições do trabalho, da gestão da escola, do currículo, da formação dos docentes, da análise das condições materiais da escola, até a análise de sistemas e instituições de ensino expressas por avaliações externas. Então, o que é isso? Misturou várias coisas ao mesmo tempo. Bom, para a educação ter qualidade, ela precisa desses aspectos aí. Então, vamos pensar aqui, qual que é a palavra-chave desse slide? Educação de qualidade. Para a educação ter qualidade, o processo de organização do trabalho escolar, ele abrange, primeiro, os professores que são estudados, pegamos aí as pessoas que têm licenciaturas,
seja letras, pedagogia, matemática, seja qual curso for de licenciatura, ele vai estudar, fazer pós-graduação, ele vai passar num concurso, né? Ele vai aprender a organizar esse trabalho, como que é o trabalho dentro da escola, qual que é o papel de cada pessoa dentro da escola, desde, né, da portaria, dos inspetores, da cantina, da bibliotecária, aos coordenadores, a direção, os secretários, né, secretário e os seus auxiliares, aos professores. Então, uma escola, ela é composta de várias pessoas. Nós chamamos isso de equipe, nós chamamos isso de equipe escolar, profissionais da educação. Profissionais da educação não são só os professores, são todas as pessoas que trabalham dentro da escola. Desde o pessoal da limpeza, né, cantina, inspeção, os inspetores, são profissionais da educação. Então, nós temos aí, para que uma educação tenha qualidade, o trabalho escolar precisa ser organizado, tá? Passando pelas condições de trabalho. As pessoas têm que ter condições de trabalho. Tem que ser um trabalho digno, um trabalho que ele goste, né? Um trabalho que tenha acesso. Então, essas condições de trabalho, elas envolvem vários aspectos. Desde o transporte, do salário, né, da convivência, da atividade em si, da atividade que ela faz em si, né? Todas pautadas na Constituição, nos direitos trabalhistas. E a gestão da escola? Nós falamos que a gestão começa, né, pelo cabeça, que é o diretor, diretora, depois o diretor adjunto, ou a diretora adjunta, ou como nas escolas particulares falam, vice-diretor. Depois, abaixo dele, vem o secretário escolar, e a equipe de supervisão escolar e os coordenadores pedagógicos, tá? O currículo, ele vem de um guarda-chuva maior. O que é o guarda-chuva? Lá no guarda-chuva tem uma ponta, e essa ponta, ela distribui, né? Ela distribui. Então, lá na ponta tem o Ministério da Educação. Na ponta de todo o currículo, nós temos a Presidência da República, o Ministério da Educação, que hoje, em 2020, nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Nós ainda vamos falar sobre ela, tá? Essa base, ela foi escrita nesses últimos 4 anos. Ela entrou em vigor no Brasil neste ano, em 2020. Apesar dela ser novinha em folha, as escolas já têm ordens de seguir a Base Nacional Comum Curricular. A abreviação é BNCC, tá? Então, o currículo é determinado pelo Ministério da Educação, que vai para os estados, e os estados distribuem para os municípios. É claro que cada escola, seja municipal ou estadual, ela tem sua especificidade. O que é isso? Tem escolas, por exemplo, na região ribeirinha, que moram na beira do rio. Tem escolas de difícil acesso, que ficam na mata, né? Tem escolas que são zona rural, escolas na área prisional, de prisão, escolas do campo, prisional, escolas rurais. Então, nós temos várias especificidades. Tem a escola urbana, que é no centro, a gente viu isso na aula passada. A escola urbana, a escola rural, né? E aí, esse currículo, ele é adequado a cada situação.
Então, não é porque o Ministério da Educação mandou uma base nacional comum curricular que eu não tenho flexibilidade para acessar, né, para fazer algumas mudanças, tá? Essas mudanças são feitas conforme as especificidades de cada escola. Então, nós temos ali a formação dos docentes, as prefeituras e escolas estaduais fornecem capacitações a esses profissionais. Geralmente são 4 capacitações por ano, digamos aí 8 dias no ano. A formação docente, ela entra nesse período de faculdade, de universidade, que é da docência, da licenciatura. Então, desde hoje, no primeiro semestre de pedagogia, vocês já estão em formação docente. E quando você termina, você se forma, você continua fazendo cursos de pós ou atualização, né? Ou nada disso. A prefeitura ou o município ou a escola que você trabalha vai proporcionar cursos de capacitação. Daí serão obrigatórios a participação. E nós temos a análise das condições materiais da escola. O que é isso? A escola tem merenda? A escola dá livro, não dá livro, né? O aluno da zona rural tem acesso aos materiais, tem carteira, tem cadeira, tem lâmpada, tem ventilador. Então, quando a gente fala materiais, entra dentro desses materiais, desde cadeira, carteira, lâmpada, ventilador, livro, apostila, caderno, tá? Todo tipo de material. Aí nós temos a análise de sistemas em instituições de ensino expressas por avaliações externas. O que vem a ser isso? Todas as escolas, sejam particulares, municipais ou estaduais, elas sofrem, né, elas sofrem ou têm uma avaliação do Ministério da Educação. Então, por exemplo, nas crianças, nós temos a ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, acontece nos terceiros anos. Nós temos o SAEB, né, o Sistema de Educação Brasileiro. Nós temos o Enem, no superior tem o ENAD, tem outras provas que os alunos fazem ao longo do ensino Fundamental 1 e o Fundamental 2, tá? E o ensino médio também. Então, as escolas têm essas avaliações para saber o nível da escola. Elas não podem simplesmente relaxar, aqui ninguém fiscaliza, aqui ninguém, né, vem, olha. Elas são fiscalizadas sim, tá, gente? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Tá tudo bem? Então, vamos lá. Baseando-se em uma educação de qualidade, os autores enfatizam que os custos para tal apresentam aspectos gerais a serem considerados, evidenciando alguns elementos para se pensar em uma escola com qualidades fundamentais ou condições de qualidade, indicando importantes condicionantes para as condições de oferta. No intuito de trabalhar a qualidade da educação no ponto de vista das condições de oferta, entende-se que um cenário ideal para um processo que culmine em uma oferta. O que está falando aqui? A educação tem custo. Tem custo pagar o diretor, o adjunto, pagar o salário de todos os profissionais da educação. Tem custo pagar os livros, pagar a merenda, pagar os materiais, né, escolares. Tem lugar que dá os uniformes, tem lugar que dá sapato, bota, tênis.
meia, short, camiseta, giz ou o quadro branco, né, tinta, canetão, tudo isso tem um custo. O que está falando aqui? Que para a escola ter qualidade, precisa enfatizar que há custos, né? Desde tipo uma canetinha de segunda qualidade a uma canetinha de primeira qualidade, um material de segunda e um material de primeira. Então, a escola tem custos. Tem lugares que pagam mais, tem lugares que pagam menos, tá? É isso que fala aqui. Então, que vocês saibam que tem custos, porque a gente não tem ideia desses custos, né? A gente chega na escola, vai dar aula, mas não tem ideia que ali tem que ter álcool gel, tem que ter papel higiênico, tem que ter sabonete, tem que ter o giz ou o canetão, tem que ter o quadro, tem que pagar a luz, tem que pagar o telefone, o material, a cópia. Então, tudo isso tem custo, tá? Então, para que esse ensino seja de qualidade, o caminho deve reunir condições não mínimas de financiamento, ou seja, tem que ter condições de financiamento, de bancar esses custos. Se a escola não tem como ser bancada, seja cobrando taxa, seja cobrando uma taxa, escola pública, né, ou a mensalidade. Então, ela tem que ter essa condição mínima de se bancar, né, de se financiar. Condições de qualidade no processo e na consolidação de aprendizagem. Toma-se como premissa de uma escola com condições de qualidade aquela que reúne, além de outros predicativos, condições de gestão que influenciem positivamente nas demais dimensões da complexidade de uma instituição de ensino, privilegiando a relação com a comunidade e, consequentemente, a democracia nas escolas, com a participação de todos no processo decisórios das instituições, além da construção de uma cultura de paz. O que fala aqui? Que o gestor, quem é o gestor? A equipe, né? Direção, supervisão, coordenação, secretaria, eles têm que, primeiro, trabalhar pela paz, pela harmonia de todos os profissionais da educação. A paz, essa harmonia, ela entra desde você ter material para trabalhar. Eu ganhei livro do professor, eu tenho material do professor, né? Tem escolas que dão caderno, que dão giz, que dão até estojo. E trabalhar, olha lá, com essa influência positiva. Eu gostaria de ouvir de vocês, que vocês estão muito quietos hoje, o que seria um bom gestor, um gestor de qualidade no seu ponto de vista? Fala para mim, quero ouvir todo mundo agora. O que é um bom gestor para você? Seria um bom gestor, seria uma pessoa que, além de cuidar desde a merenda, para não faltar merenda, material, atividade, os professores, até mesmo cuidar das crianças, né, para ver se elas estão fazendo as atividades, tá interagindo. É isso? Isso. O que mais, pessoal? Quem complementa a Camila? Eu acho que um bom gestor é aquele que complementa e facilita o trabalho do educador. Porque, por exemplo, igual a colega falou da merenda, se a gente trabalhar numa escola que um dia falte merenda, nosso trabalho vai ser dificultado. Se a gente trabalhar numa escola onde não tem, um exemplo, a canetinha, se a gente quiser fazer um trabalho diferente, o trabalho vai ser dificultado. Então, eu acho que um bom gestor, ele está ali para auxiliar o professor. Então, para que o professor não tenha que, além de ser educador, ter várias outras vertentes que ele tenha que resolver. Muito bem, parabéns, Elina. Quem mais? Foi Thalita, prof.
Thalita, perdão. É preto aqui para mim, a Elina. Quando fica em negrito, o nome é que a pessoa está com o fone aberto. Perdoe. Ah, entendi. Tudo bem. E a Elina vai falar, Eliane, Nádila, Nicole. Nádila tá quieta hoje, Nádila. E a Nicole, o que é um bom gestor? Elina vai falar? Sim, professora, eu acho assim que são pessoas, eles se reúnem, né, e entra assim um consenso juntos, né, assim, de concordância com o que eles devem fazer, daí fica mais fácil trabalhar quando tem uma equipe formada que fica assim de acordo, pode ser até assim, não concorda com tudo, mas tem um plano assim que é interessante para todas as pessoas, para os professores, para os funcionários. Muito bem, Elina. Alguém já dá aula aí, já trabalha em escola, pessoal, como assistente, auxiliar ou professor? Eu trabalhei no projeto, eu era cozinheira, mas... E a gestão funcionava, Elina? Às vezes. É engraçado. Funcionava, sim, só que, assim, muitas vezes ficava sabendo muitas coisas em cima da hora, não tinha muitas reuniões, essas coisas, sim, que às vezes acontecem. Uhum. Bom, muito bem, pessoal. Mais alguém gostaria de falar? Professora, eu queria dar um exemplo da gestão de onde eu trabalho. É claro que é um lugar pequeno, né? A gente comparando, por exemplo, uma escolinha particular, ela recebe uma quantidade menor de alunos do que uma escola pública, né? Então, eu acho que aí a gestão consegue acontecer, assim, de forma mais eficaz. Por exemplo, quando as professoras entregam o seu plano de aula, a pessoa responsável pelos materiais já olha o que os professores vão precisar, verifica se tem massinha, verifica se tem o canetão e todas essas coisas. E, por exemplo, em uma escola do estado ou do município, talvez não tenha até a verba, entendeu? Para adquirir todos os materiais que todos os professores vão precisar para atender cada uma das classes, cada um dos professores. Então, eu acho assim que não depende somente da gestão. A gestão, é claro que ela vai fazer todo um malabarismo para atender a questão dos professores, mas assim, nem sempre vai dar certo, igual a Elina falou, nem sempre dava certo, às vezes era em cima da hora, mas nem sempre é uma questão somente de gestão. Verba pública, né? Isso. Pessoal, mais alguém gostaria de falar? Nicole? Sara, a Sibeli está sem fone hoje, mas ela está me ouvindo. Bom, gente, então vamos continuar. Nessa aula, a gente pretende atingir 2 objetivos, que é fundamentar a metodologia do índice de condições de gestão. Na verdade, é o artigo, né, que nós estamos discutindo. Eu deixei para vocês analisarem esses índices, porque tinha os gráficos, não caberiam aqui no PowerPoint. Esse indicador parcial do índice de condições de qualidade e os trabalhos na dissertação. Apresentar uma análise do panorama das condições de gestão das redes municipais do país, com recorte para as escolas que ofertam os anos iniciais do ensino fundamental, com base nos dados do contexto provenientes dos questionários do diretor da edição da Prova Brasil. A Prova Brasil é uma prova também de avaliação externa, feita pelo Ministério da Educação em todas as escolas, públicas e particulares. Então, como metodologia do artigo, a análise dos resultados teve 2 vertentes: agregar os resultados municipais por estado e investigar a desigualdade intra- e interestadual em termos de condições de gestão. Eu deixo para vocês analisarem o artigo, né, nos gráficos, para fazer a leitura, tá, dessa parte aí.
Os resultados indicaram grande desigualdade em condições de gestão no país, de forma mais acentuada que em outras dimensões mensuradas em outros indicadores parciais do índice de condições de qualidade analisados. O que é isso? Existe desigualdade, sim, todos nós sabemos. Nós temos os pobres e os ricos, nós temos os menos favorecidos e os mais favorecidos. E as escolas também. Nós temos as escolas, né, top de linha, classe A, e nós temos as escolas da periferia. Nós temos as escolas da zona rural, nós temos escolas, então, que têm menos acesso. De qualquer forma, é importante vocês saberem que o perfil da escola, ele muda conforme a vizinhança, conforme o seu entorno, tá? Cada escola existente, ela tem uma particularidade diferente da outra, certo? Por conta do público que frequenta, o público-alvo, né, que seria o entorno, a vizinhança que a frequenta. Então, existe desigualdade. Para dar esse trabalho, dedica-se à metodologia, passando a analisar o panorama das condições de gestão do país. Então, vamos ver um pouco. Existe essa palavra ICQ, que é o Índice de Condições de Qualidade. Ele foi desenvolvido por um programa de pesquisa do Núcleo de Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná, que significa qualidade no ensino fundamental. Então, esse ICQ, ele surge, esse índice de condições de qualidade, ele surge pela Universidade Federal do Paraná, por meio de dissertação, de mestrado, por meio de pesquisa, né? E qualidade na educação. Então, é uma pesquisa feita. Essa pesquisa, ela tem por base as avaliações externas, que o nome é dado, avaliação externa, pelo Ministério da Educação, que fazem provas, eles elaboram provas, né? Tem a Provinha Brasil, que é no Fundamental 1, tem a Prova Brasil, que é o 8º, 9º ano, e cada um, ela muda, avalia uma série, uma turma, de efetividade dos sistemas estaduais e municipais de ensino a partir de indicadores de financiamento, condições de oferta e resultados escolares. Por que elas são avaliadas? Porque as escolas públicas, por exemplo, recebem verba pública, né? Nós vimos nas aulas anteriores que existe o Plano Nacional de Educação, que provisiona dinheiro, verba, para as escolas estaduais e as escolas municipais, né? A Constituição Federal do Brasil, de 1988, ela já prevê verba para a educação, tirada da entrada, né, do PIB, ou seja, dos impostos recolhidos, e eles são distribuídos, esses impostos, né, uma parte para o Fundeb. Nós falamos também na aula passada, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb, ele recolhe esse dinheiro e passa para os estados e os municípios. Só que ele não passa igual. Ele passa por número de criança que tem na escola. Porque, às vezes, tem escola com 200 alunos e escola com 3.000 alunos, né? Eu trabalhei em uma escola do município que tinha 200 alunos perto da prefeitura, do aeroporto. E a outra, no Dom Antônio Barbosa, com 2.500 e poucos alunos. Então, assim, eles não recebem dinheiro igualmente, né? Recebem por quantidade de crianças matriculadas. Só que aí está o problema. Matriculadas no ano anterior. Só que aí, quando vira o ano, pode ter mais crianças ou menos crianças. Se tiver mais crianças, a direção
vai ter que trabalhar com aquele dinheiro, né? Mesmo tendo mais crianças. Porque tudo isso é previsto no plano. Na verdade, o plano ele é de 10 anos, só que ele é previsto no plano antes, né? Provisionado esse dinheiro quase um ano antes. Na verdade, quase não, um ano antes. E o objetivo do desenvolvimento do ICQ foi se constituir uma ferramenta de auxílio para a avaliação da relação entre a política e a qualidade na educação, proveniente da necessidade de aprofundamento sobre a efetividade da ação pública, buscando maior compreensão entre investimento financeiro na educação, as condições de qualidade e o desempenho estudantil. Então, é uma tríade, né? Primeiro é o investimento. Quanto de dinheiro o Ministério, o governo está distribuindo para a escola. Depois vem a questão da qualidade do ensino. Se o ensino está sendo de qualidade. E o terceiro, se o desempenho do aluno. Se o aluno está conseguindo se desempenhar, né, aprender. E como é que ele mede? Por meio das provas elaboradas, né, do governo. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Então, esses autores, eles ressaltam a importância do papel do dirigente, que é o diretor, enquanto um elemento de efetivação das estratégias que visam a participação democrática da comunidade nos processos decisórios, como conselhos escolares, associações de pais e mestres, entre outros, caracterizando o diretor como um papel fundamental na efetivação dos instrumentos de participação na gestão democrática e as condições de trabalho. Então, o diretor, ele também assume um papel no conselho escolar, que tem lá o diretor, alguém da gestão, né, da equipe pedagógica, professores, tem pais, associação de pais e mestres também vai, diretor, vai algum professor representante, os pais. Então, o diretor ele tem esse papel, né, na gestão democrática. O que é gestão democrática? Acho que a gente já falou sobre isso. Alguém lembra? Alguém poderia falar o que é gestão democrática? Não lembra? Gestão democrática é quando os gestores, no caso a direção, diretor, diretora, coordenador, ele deixa o aluno falar, os pais falarem, os professores falarem. Então, a gestão democrática, eles fazem votação, eles ouvem a opinião dos profissionais da educação, tá? Isso é gestão democrática. As decisões não são impostas, elas são por meio de votações, por meio de conversa, diálogo, tá? E também a direção que atua nessas condições de trabalho, né? Reconhece que a problematização em torno do salário do diretor como uma variável do ICG precisa de maior fundamentação em termos empíricos e qualitativos. Investigação que não compõe os objetivos deste trabalho. Aspecto como o salário do diretor em um viés de ação, cooptação política, designando um coordenador local da gestão política, e o mesmo como condição de qualidade de seu trabalho, e não da gestão, são alguns pontos que necessitam de aprofundamento. Por quê? Porque tem diretores que chegam a ganhar 20 mil, 25 mil, tem diretores que têm um alto salário, tá? O bom da pedagogia, né, que vocês podem ser diretores, viu, gente? Então, os diretores, eles vão acumulando esse salário conforme o índice de qualidade também. Se tem pouca ou nenhuma reprovação,
eles ganham um bônus, um adicional no salário, tá? Nas escolas públicas também. E enfatizando a eleição direta de dirigentes. A eleição, ela ocorre de uns anos para cá. Antes, o diretor, ele era nomeado pelo prefeito, nomeado pelo governador, era cargo político. De uns anos para cá, digamos assim, 2, 3 anos para cá, é bem recente isso. Os diretores, eles têm, eles passam por um processo seletivo, né, no qual os pais votam, a equipe de profissionais votam, os alunos votam no diretor, ou na sua chapa, né, o diretor e o adjunto. Então, agora tem essa eleição, tá, de dirigentes. Então, isso é uma ação democrática, quando a comunidade escolhe a direção. Isso é uma ação democrática, de escolha do diretor, beneficia a escola em vários aspectos, tendo em vista o aperfeiçoamento do trabalho e das relações no interior da instituição, melhorando especialmente a qualidade do ensino. Quando é um diretor, uma equipe, né, que a escola escolheu, a escola fica mais contente, né, e melhora na qualidade de ensino. E Souza ressalta que o diretor eleito não é, por natureza do processo seletivo, mas compromissado com a educação pública de qualidade para todos. Alguma pergunta, pessoal? Thalita, tá tudo bem? Tudo, prof. Que bom. Então, o autor salienta que a eleição é um instrumento que potencialmente permite à comunidade escolar controlar as ações do dirigente escolar, no sentido de levá-lo a se comprometer com esse princípio. Já que eu votei em você, né, eu quero que você cumpra o seu papel, a equipe, né, os professores, quem votou, o pai, o aluno, ele pode controlar um pouco mais essa direção escolar, tendo em vista essa eleição, né, feita por esses votos. Então, o conselho escolar é um colegiado geralmente constituído por representantes da escola e da comunidade, que tem como objetivo acompanhar as atividades escolares. Neste ano, quantas vezes se reuniu o conselho escolar? Então, o conselho escolar, quem faz parte? O conselho escolar, ele é feito pela direção, por alguns professores, geralmente 3, 4 professores, tá? Alguns pais. Então, o conselho escolar, ele tem, ele define algumas ações, por exemplo, algumas atividades extracurriculares, né? Alguns feriados, por exemplo, essa que a gente vive agora, a pandemia. Eles se reúnem para fazer algumas discussões e repassarem para a escola. Então, o conselho escolar é uma das ações da escola democrática que dá voz aos participantes, né, aos profissionais. Não é imposto. Então, com base no artigo 14 da LDB, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades. No inciso 2º do referido artigo, destaca-se que a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, está na LDB o conselho escolar. É um dos instrumentos de gestão democrática elencados por Souza e discutido na literatura como dimensão importante ao se pensar gestão democrática de ensino. Então, se eu perguntar na prova, o que é gestão democrática?
Você vai saber responder? Sim. Muito bem. Já anota aí a pergunta. O que é gestão democrática? Quem compõe o conselho escolar? Tá? Anota aí a pergunta para vocês irem estudando. Configura-se, portanto, como órgão de representação da comunidade escolar e, desse modo, visa a construção de uma cultura de participação, constituindo-se em espaço de aprendizado do jogo político-democrático e de formação político-pedagógica. Por essa razão, a consolidação dos conselhos escolares implica buscar a articulação efetiva entre os processos pedagógicos, a organização da escola e o financiamento da educação e da escola propriamente dita. Então, você vê que o conselho escolar, ele é composto por integrantes da comunidade escolar. E o que vem a ser a comunidade escolar? Anota aí a terceira pergunta da prova. Quem compõe a comunidade escolar? Comunidade escolar são todas as pessoas que perpassam o ambiente escolar. Quem que está ali? Né? Desde a direção, o pessoal da secretaria, da biblioteca, os professores, da cantina, da inspeção, os alunos, os pais dos alunos, tá? A comunidade escolar, ela é composta por todos. Só que dentro do conselho escolar, eles pegam 2 pessoas de cada grupo. São 2 professores, 2 da direção, 2 da equipe pedagógica, 2 ou 3 pais, entendeu? 2 ou 3 alunos. Aí monta esse conselho escolar. Tudo bem? Deixa eu anotar aqui, hein, para não esquecer. Conselho, tá anotando aí? Anotar? Conselho escolar, comunidade escolar. Qual que é a última, a primeira? Qual a primeira que eu falei para anotar? O que é gestão democrática? Isso aí, Thalita. Thalita está atenta, hein, gente? Espero que vocês estejam atentos também. Até ouvindo o cachorrinho da Thalita aqui. Tá Obrigada por Bom. Obrigada. Sim. Então, olha lá, enfatiza-se a importância desses conselhos na medida em que a escola necessita desenvolver formas democráticas de organização, gestão e funcionamento, dando atenção à melhoria dos processos formativos, à utilização transparente dos recursos e à melhoria das relações de trabalho. Para Alves, a existência dos conselhos de escola garante a participação direta e indireta de todos os segmentos da comunidade em todos os âmbitos da escola, permitindo integração escola-comunidade, enfatizando que o colegiado dá lugar à cidadania, autonomia, participação comunitária, ao aprendizado político e social, ao diálogo, à democratização e reivindicação coletiva. Por que tudo isso, gente? Porque todos podem participar. Como eu disse para vocês, na gestão democrática, todos da comunidade escolar têm voz, né? Têm vez, podem falar, podem contribuir, podem ajudar, certo? E é muito, muito importante que vocês sempre tragam a família para dentro da escola. Então, a família na LDB, ela faz parte dessa comunidade escolar e ela precisa estar
ciente, né, do que acontece na vida escolar, na vida do aluno, para que haja essa integração. Então, no artigo 12 da LDB, é estabelecido às unidades escolares a incumbência de construir sua proposta pedagógica, constituindo-se elemento fundamental para direcionar as ações da escola e fundamentar as práticas educativas. Então, isso está estabelecido na LDB, tá? Ainda na LDB, o artigo 13 orienta que a construção da proposta pedagógica da escola tem a participação dos professores em sua discussão, elementos que dão ao documento um caráter autônomo na dimensão da escola e democrático em relação aos profissionais da instituição. Nós falamos sobre o PPP aula passada. Quem lembra o que é PPP? Alguém lembra? Plano político pedagógico? Isso, projeto político pedagógico da escola. Então, é isso que está falando no artigo 13 e no artigo 14. Essa construção da proposta pedagógica. Nós apelidamos, né, de PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola, tá? O PPP, ele é feito, né, pela participação dos professores, da comunidade, como eu disse, do conselho escolar. Ele é construído individualmente, como eu diria, cada escola tem o seu, e ele é feito baseando nos direitos e deveres de cada membro da comunidade escolar. Os direitos e deveres dos professores, dos alunos, dos pais, da equipe pedagógica, do pessoal da cantina, das merendeiras, das inspetoras. Cada um ali tem o seu direito e seu dever, tá? E ele é individual, né, de cada escola, porque ele abrange a comunidade. Em cada comunidade tem uma história, um perfil diferente da outra. Aí, elencado como um princípio da gestão democrática, ainda na LDB, artigo 14, a construção coletiva da proposta pedagógica compreende questão importante no pensamento da gestão democrática como princípio do ensino proposto e, consequentemente, nas condições de qualidade da educação. Tudo bem? Cansaram já ou não? Cansaram ou não? Aguenta aí mais um pouco? Vamos lá, então. Aguenta, prof. Ainda mais se a senhora for falando assim o que vai cair na prova, vai diminuindo o desespero, a gente aguenta mais ainda. No finalzinho eu vou falar da prova, tá? Pessoal, Tá eu faço bom. chamada também no final da aula. Vi que 2 pessoas saíram, né? A Nádia e a outra não consegui gravar. Mas eu faço chamada no final da aula. Então, vamos lá. Falta pouquinho, gente, já está terminando. Em Dourado indicam, Dourado et al., esse et al., para quem não sabe, é entre outros, em latim. Por isso fica Dourado indicam, né, que é em outros. Que a elaboração do PPP, do Projeto Político Pedagógico, implica em repensar constante no dia a dia da escola, seus processos culturais e a forma como ela se encontra estruturada. Bezerra alia o fato da dificuldade do estabelecimento de uma cultura de gestão democrática ao PPP, quando discorre que a gestão voltada à democracia acaba por se constituir em uma ação, uma prática na escola associada
a elaboração do PPP das escolas e a implantação dos conselhos de escola que efetivamente influenciem na gestão escolar em um todo. Então, o que ele quis dizer, Dourado, né? É que é difícil ter uma gestão democrática. Por quê? Porque, historicamente, nós temos um passado de autoritarismo. O professor é o centro, né? A hierarquia, o diretor que fala, que manda e ponto, não se discute. Então, nós temos um passado aí, não muito distante, como eu falei para vocês na história, é de 30 anos para trás, né? Que dificulta essa educação tradicional, ela dificulta na composição da gestão democrática. Ainda muitas pessoas pensam, eu sou o diretor, sou eu que mando aqui, e ponto. Tá? Não ouve ninguém, não deixa ninguém participar. Mas a LDB garante isso, como acabamos de ver no artigo 12, 13, 14, ela garante essa gestão democrática, esse conselho escolar, certo? E Silva caracteriza o PPP como um documento físico, oficial e legal, com o objetivo de descrever objetivos e, eventualmente, métodos e procedimentos da instituição. Além disso, ele norteia a prática de funcionamento da instituição pela avaliação de suas condições peculiares e planejamento de ações, além do esforço de agentes da instituição quanto à organização intraescolar, seus valores e princípios. Então, o que Silva vem aqui? Que esse projeto político-pedagógico, ele é um documento oficial, legal, porque depois que a escola termina seu PPP, de escrever seu PPP, a escola manda para a secretaria, ou municipal, ou a estadual, para oficializar esse documento, certo? E tem esses procedimentos de cada instituição, eles são peculiares, como eu disse, são de cada comunidade, né? Cada escola, ela tem sua peculiaridade, sua especificidade, por conta da sua população. E o alerta do autor se dá na efetividade da utilização desse documento, que por vezes é inutilizado. Muitas pessoas, não leem, muitas pessoas da escola não sabem que esse documento existe, porque fica lá na direção, tá? Inutilizado, tendo o seu conteúdo repetido ano após ano, sem nenhuma discussão ou criticidade acerca do documento e de sua função dentro da instituição de ensino. Então, nós temos aqui uma crítica ao PPP, que ele fica lá na sala do diretor, ninguém tem acesso, repete a mesma coisa todo ano, ao invés de formular ideias novas, obrigações novas, direitos novos, não tem uma discussão com os professores, né? E não tem essa criticidade acerca do documento. Resumindo, o professor ou os profissionais da educação não participam da construção do PPP. Infelizmente, a realidade é essa. Embora a LDB mande, né, determine que os profissionais da educação participem da elaboração do PPP. Então, é desejável um maior envolvimento dos profissionais da educação e da comunidade escolar, conforme citado anteriormente. Haja vista que a gestão democrática dos sistemas de ensino é entendida como uma das dimensões fundamentais que possibilitam o acesso à educação de qualidade, a formação para a cidadania,
e como princípio da educação nacional, da elaboração de planos de desenvolvimento educacional e de projetos políticos pedagógicos participativos. Portanto, entende-se que a gestão da escola é um de seus pilares para tais concretizações. Todas as questões que permeiam o ICG, a remuneração do diretor, a existência e frequência de reunião dos conselhos de escola, a construção coletiva de proposta pedagógica e participação da comunidade, professores e funcionários. Pessoal, eu mandei no e-mail de vocês esses slides. Vocês receberam? Sim ou não? E-mail da turma. Receberam? Professora, qual que é o e-mail da turma? Então, a líder tem que passar, porque tem a senha para entrar, né? A Savitri está aí ou saiu? Tá lá no e-mail e a senha tá lá na descrição do grupo da sala, prof. E Elina. Isso mesmo. Tá bom, obrigada. É que elas são novas, né? A Entendi. Nicole nem está no grupo. Tem alguém que não está no grupo? Bom, gente, por que eu parei para fazer essa pergunta? Porque eu vou perguntar na prova essas palavras aqui, ó. Esse slide número 21, anota aí. Ver slide 21. Eu quero que vocês me falem sobre os conselhos de escola, a construção coletiva do PPP, do projeto político-pedagógico, participação da comunidade, professores e funcionários, como que ocorre essa participação, essa construção do PPP segundo a LDB. Tá? Não quero saber segundo a verdade, não, porque a verdade não ocorre. Segundo a LDB, tá? Como que ocorrem essas decisões? Então, são aspectos reconhecidos pela literatura como pontos importantes para possibilitar a elevação do padrão de qualidade de uma escola. Oi, Thalita, quer falar? Não, prof, é que eu soltei aqui para responder sobre o e-mail e esqueci de bloquear de novo. Tá bom. Então, ademais, esses itens compõem bases de dados passíveis de serem lidas na busca por um panorama da gestão escolar. Isto é, trata-se de aspectos reconhecidamente influenciadores da qualidade escolar e que estão, ainda que parcialmente, à disposição da comunidade acadêmica. A gente fala aqui do PPP, que eles estão à disposição da comunidade acadêmica. Se alguém tiver curiosidade e for atrás e fizer as perguntas, né? Ah, cadê o PPP? Deixa eu ler o PPP, qual a missão da escola, os valores da escola. Então, vai dar certo. Aí você vai ter o acesso ao material. É legal quando vocês começarem a fazer o estágio, que vocês busquem, né? Procurem saber sobre o PPP. Bom, considerações finais, pessoal. Divergindo do senso comum, a equipe diretiva não é o coração da escola. Então, o senso comum fala que não é a equipe, a direção, o coração da escola. A relação entre professores e alunos sempre será o ponto principal e as ações da escola, inclusive o modelo de gestão, são voltadas para o aprimoramento da mesma e a melhoria da qualidade de ensino. Eu acho legal uma frase, né, de um antigo gestor da Uniderp, que ele falava assim: vocês são a Uniderp. A Uniderp vazia, né, no fim de semana, a Uniderp vazia, sem aluno, sem professor, não é ninguém. Então, quem é que dá vida à Uniderp? São os alunos, são os professores, são as pessoas.
tá? E aqui a gente está vendo que a segunda pesquisa, né, essa relação professores e alunos, ela é o ponto principal dessas ações na escola, inclusive o modelo de gestão, certo? Agora nós estamos, por conta da pandemia, trabalhando num modelo de gestão mais online, né, por conta da pandemia aí. Então, todavia, a perspectiva dessa pesquisa entende que a gestão de ensino é dimensão fundamental na premissa de uma instituição de ensino pública com condições de ofertar uma educação de qualidade. O estudo realizado por variável e por indicador parcial permitiu observar algumas peculiaridades importantes para pensar as condições de qualidade das escolas e, principalmente, a efetividade da ação ou falta da política educacional em termos de condição de gestão. O cenário é de distância entre a afetividade dos instrumentos da gestão democrática nas escolas das redes municipais do país, evidenciada pelas análises das variáveis indicador de forma de provimento, indicador de conselho de escola e construção da proposta. Olha lá, falta de efetividade. O que é efetividade? Ser eficaz, eficiente, né? Então, você vê que falta, a escola não cumpre com o papel que ela deveria cumprir, segundo a LDB. Além disso, este trabalho indica que a variação não se apresenta somente entre as redes municipais agregadas por estado, mas entre os próprios municípios localizados em um mesmo território estadual, com variação intraestadual na efetividade da gestão democrática e de salários de diretores, que cada município ele paga um salário diferente do outro, não sei se vocês sabiam. Por exemplo, o município de Sidrolândia, ele paga metade do salário do que o município de Campo Grande, tá? Então, assim, por quê? Porque ele é menor, porque ele arrecada menos impostos. Então, ele tem menos condições de pagar, ok? Isso é um exemplo, tá, gente? Então, cada município, ele tem essa, como fala? Possibilidade de remuneração diferenciada. Pessoal, do conteúdo eu terminei. Vocês têm alguma pergunta do conteúdo de hoje? Eu vou começar a falar sobre a prova agora. Alguma pergunta? Não? Bom, vamos à prova. Sei que vocês estão curiosos aí. Vocês têm o tema do 1 ao 9, tá? Olha lá, a prova de organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é o nome da disciplina, tá? Será no dia 22 de abril, na próxima quarta-feira, no horário de aula, ou seja, das 19 às 21. A prova será postada no AVA. Que lugar, pessoal? Lá na disciplina de organização do trabalho. Eu vou postar a prova meia hora antes, no encontro 8, tá? Vai estar lá no encontro 8. E eu estarei à disposição de vocês aqui ao vivo, no Microsoft Teams. Eu vou estar aqui. Vou mandar o link da aula. Precisa entrar ao vivo? Não, só se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Ah, mas eu quero fazer a prova olhando para a professora. Beleza, faz a prova do lado e deixa o Microsoft Teams aí aberto. E pelo celular, no WhatsApp, Nicole, né? Não sei quem mais que é aluno novo. Esse é o meu celular, tá? Também estarei à disposição pelo celular. Vai que não conseguiu abrir o AVA, vai que, né, teve algum problema. Pode mandar mensagem no celular.
E a prova deverá ser finalizada até as 9 da noite. Então, ela vai ser feita no horário da nossa aula mesmo, tá bom? Alguma pergunta da prova, pessoal? Tudo certo? Thalita, tudo certo? Prof, tá me ouvindo? Oh, Vai ser como se fosse uma das nossas atividades de avaliação diagnóstica ou de conhecimento mesmo, então. isso. Ah, certo. Uhum. Mas pautadas nos textos, né? Nessas Sim. discussões. Eu gostaria que vocês, pessoal, vamos falar bem sério aqui, repasse para o pessoal que não pôde ficar, que vocês estudem os slides, tá? Estudem os slides que eu enviei, os textos, né, que nós discutimos. Mas, por exemplo, em encontros 7, 8 e 9, vocês têm slides, tá? Aí os demais encontros, vocês podem estudar o resumo que vocês fizeram. Tudo bem? Mais alguma pergunta, Elina? Camila, Nicole, Sara, Sibeli, a Eliane. Mais alguma pergunta? Só para registrar a presença de vocês, tá? Só um minutinho. Bom, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, tem Elina, tem pergunta? É para estudar, vai cair alguma coisa da BNCC também, professora? Não, BNCC eu não dei ainda. Só do que a gente discutiu nos slides e os resumos de cada aula. Tá bom? Eliane, Camila, Nicole, Sara, Sibeli, mais alguma pergunta? Professora, deixa eu só fazer uma pergunta. Esse resumo que você fala é sobre os artigos que você pediu para a gente estar fazendo o resumo, né? Isso. Ah, tá. Ok, só isso mesmo. E sobre a aula de hoje, pessoal, gostaram? O que vocês acharam? Foi muito cansativo, né? Quase 2 horas. Foi tranquilo, professora. Ainda bem que a internet favoreceu, né? É verdade. Então, tá bom. Despeço de vocês, se não tem mais nenhuma pergunta. Anotaram meu celular, né? Vocês têm meu celular aí no penúltimo slide. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagens, tá bom? Para mim, a gente tirar as dúvidas. Tá bom, professora. Muito obrigada pela aula. Obrigada, pessoal. Beijos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Também. Tchau, tchau.